E aí, pessoal, sejam bem-vindas e bem-vindos ao canal Prof. Caio Química. Continuando com o conjunto de aulas sobre as propriedades gerais dos compostos orgânicos. Nesta aula, que vai ser a parte 3 desse conjunto de aulas, vamos falar um pouquinho mais sobre as propriedades relacionadas com solubilidade em água e densidade dos compostos orgânicos de uma forma geral. Querem entender um pouco mais sobre isso? Se sim, vem comigo então. Vamos lá então, pessoal, continuar com esse conjunto de aulas sobre propriedades gerais dos compostos orgânicos. Nesta parte, que é a parte 3 desse conjunto de aulas, vamos comentar um pouquinho mais sobre a solubilidade dos compostos orgânicos. Né? Quando a gente fala em solubilidade, é justamente a capacidade que um composto tem de se dissolver no outro e formar uma solução, que é uma mistura que só apresenta, uma mistura que a gente chama de mistura homogênea, né? Que no final das contas só apresenta uma fase só. Ou seja, que uma mistura de uma fase só, a gente está querendo dizer que se a gente pegar diferentes pontos dessa mistura que é homogênea, a gente não vai conseguir diferenciar, por exemplo, um ponto de outro, ou seja, porque ela vai estar homogeneamente distribuída nesse caso. Então, normalmente, a solubilidade de um composto em outro, ela é muito relacionada com as forças entre as moléculas, ou seja, as forças intermoleculares que esses compostos apresentam um com o outro. Normalmente, compostos que têm forças intermoleculares mais próximas uma das outras se interagem mais facilmente e faz com que um se dissolva no outro mais facilmente. Por isso que a gente tem normalmente aquela regrinha que substâncias que são polares, elas se dissolvem em líquidos que são polares também normalmente, mais facilmente. Então, a maior capacidade de substância polar ser dissolvida em outra substância, em um líquido, por exemplo, formar uma solução, é quando o líquido também é polar. Ou seja, quando ambos apresentam aquele dipolo permanente que eu estava explicando nas aulas anteriores. Ou seja, quando ambas as moléculas são polares. Então, polar se dissolve bem em polar. Então, substância polar se dissolve bem em líquido polar também. Assim como substâncias apolares se dissolvem bem em líquidos que também são apolares. Então lembra que eu comentei com vocês quando a gente fala de compostos orgânicos, que normalmente aqueles compostos que apresentam muito carbono e hidrogênio, os hidrocarbonetos, por exemplo, são compostos que em sua maior parte são substâncias apolares? Então, normalmente essas substâncias se dissolvem melhor em líquidos que também são apolares. Então, por isso que quando a gente vai falar de solubilidade dos compostos, e mais especificamente sobre solubilidade dos compostos orgânicos nesse caso, a gente vai de acordo com aquela regrinha normalmente que semelhante dissolve semelhante. Então, polar dissolve polar, apolar dissolve apolar. É claro que é uma regra bem geral e toda regra geral tem suas limitações, porém é uma regra que em boa parte das vezes é uma regrinha que dá certo e que se baseia muito numa questão até energética, que eu não vou entrar nesses detalhes aqui, né? Porém, tem uma questão energética por trás de toda essa explicação de por que polar se dissolve melhor em polar e apolar se dissolve melhor em apolar. Não vamos entrar nesses detalhes, mas o que importa vocês saberem nesse momento é que semelhante dissolve semelhante normalmente. Então, por exemplo, se você quer dissolver alguma coisa em água, a água a gente sabe que é uma molécula do tipo polar, porque na água a gente tem o oxigênio e o hidrogênio. O oxigênio é muito eletronegativo, o hidrogênio é pouco eletronegativo, né? Então, ó, normalmente a água, né? Se a gente for pegar aqui a molécula de água, o hidrogênio, dois hidrogênios ligados com oxigênio, né? Os pares de elétron aqui. Então, o que vai acontecer? Se a gente for representar aqui, normalmente vai ter uma densidade de elétrons muito maior aqui no oxigênio, vai fazer com que ele fique com uma carga parcial negativa, porque ele é mais eletronegativo, ele atrai mais os elétrons para próximo dele, e os hidrogênios vai acabar formando uma região aqui que vai ter uma carga parcial mais positiva.
Justamente a formação desse dipolo aqui é o que vai fazer com que a água seja uma molécula do tipo polar. Tá. Então, normalmente a água ela dissolve bem outros compostos que também são polares. Então, qualquer composto que é bastante polar e você quer arranjar alguma coisa para dissolver ele, normalmente a água é bastante útil nesses casos. Por isso que muitos chamam água dissolvente universal, que boa parte dos compostos na natureza são polares e normalmente a água, por ela ter essa característica polar também, ela dissolve bem outros compostos polares. Porém, se a gente comparar a água, que é um composto polar, com a gasolina ou com qualquer composto que seja formado em sua maior parte por hidrocarbonetos, que são aqueles compostos que só são formados por carbono e hidrogênio, nesses casos, os hidrocarbonetos, eu tinha explicado para vocês anteriormente, eles são normalmente substâncias que a gente chama de substâncias apolares. Ou seja, não tem a formação desse dipolo permanente igual tem no caso da água aqui, com uma parte positiva e outra negativa. Isso faz com que eles sejam substâncias apolares. E normalmente, por essa regrinha do semelhante dissolve semelhante, substâncias polares não dissolvem bem substâncias apolares. É por esse motivo que quando a gente mistura gasolina, que é formada na sua maior parte por moléculas orgânicas do tipo hidrocarboneto, só por carbono e hidrogênio, ou seja, por moléculas mais apolares, não se solubiliza bem, por exemplo, em água, que normalmente são moléculas do tipo polar. Então, a polar não se dissolve bem em polar. Por isso que gasolina e água, quando se mistura, formam duas fases. Uma fase que a gente. Essa fase de cima que é a fase da gasolina e a fase água, que é essa fase que está embaixo. Pela diferença de densidade que a gente vai comentar em seguida. Mas que, tipo, forma essas duas fases. Porque elas não interagem bem uma com a outra. Porque é a interação entre substância apolar com substância polar. Isso faz com que elas não consigam se dissolver uma na outra com facilidade. Beleza? Então sempre tem essa regrinha. Quer dissolver uma substância na outra, ou seja, formar uma mistura que seja homogênea, que só forme uma fase só, normalmente siga essa regrinha do semelhante dissolve semelhante. Polar dissolve polar, apolar dissolve apolar. Beleza? E normalmente, quanto menos polar a substância vai ficando, vamos supor que seja uma substância polar, ou seja, ela tem lá um dipolo. Só que um dipolo assim, bem pequenininho assim, no final das contas, boa parte dela é como se quase ela fosse apolar. É um dipolo bem pequenininho. Em geral, ela vai se tornando mais difícil de dissolver em água, por exemplo, que é um composto bastante polar. Então, é por isso que compostos que são, mesmo que são polares, mas que são bem pouco polares, aí começa a ter mais dificuldades de se dissolver em compostos que são muito polares. Então, quanto mais vai se aproximando para o apolar, mais difícil ele vai ficando de se dissolver em compostos muito polares. E mais fácil ele vai se dissolver em compostos que são apolares. Então tem essa regrinha. Quando vai se aproximando de um ou de outro, ele vai se dissolvendo melhor ou pior, dependendo, né, se ele está se aproximando do polar ou do apolar. Certo? É, uma coisa que é importante para a gente estudar essa questão da solubilidade é, por exemplo, estudar a solubilidade de álcool em água. Vocês vão ver que é um estudo que a gente vai fazer aqui mais para álcool, mas que vai servir, muito dessas explicações, vai servir também para outros tipos de substâncias quando a gente vai dissolvê-la, por exemplo, em água. No caso do álcool, o álcool ele é uma molécula que tem uma parte dele que tem a formação desse dipolo aqui, ó, que normalmente é essa parte aqui onde está o oxigênio, né? É uma parte que vai ter um dipolo bastante negativo em cima desse oxigênio, lembra? Ou seja, uma carga parcial em cima desse oxigênio bastante grande. Então, pelo fato de ele ter esse OH aqui, o etanol e todos os outros álcoois também, já que para ser um álcool ele precisa ter esse grupo hidroxila ligado, o OH, né? Então, essa parte é o que a gente chama que é a parte polar de uma molécula, por exemplo, que apresenta também uma cadeia orgânica, uma molécula orgânica de uma forma geral. Essa parte que está o OH, por ter o O, que é um elemento bastante eletronegativo, é o que a gente vai falar que é a parte polar dessa molécula. Lembra que eu falei de semelhante dissolve semelhante? A parte polar de uma molécula orgânica normalmente interage muito bem com moléculas, desculpa, polares.
Então, se a gente quer dissolver, por exemplo, o etanol, como ele tem essa parte polar dele que é bastante significativa, ele vai formar ligações de hidrogênio com moléculas, por exemplo, de água, e por isso que o etanol se dissolve bem na água. Só que a gente tem que pensar que, além dessa parte que é polar, dependendo do tamanho dessa cadeia de carbono e hidrogênio que tem na molécula orgânica, lembra que eu comentei com vocês que normalmente moléculas formadas só por carbono e hidrogênio são moléculas do tipo apolar. Então, quanto maior for essa cadeia de carbono e hidrogênio, que tem eletronegatividade bem baixa e bem próxima entre o carbono e o hidrogênio, isso vai fazer com que não tenha essa formação dos dipolos que tem normalmente nas moléculas que são polares. Isso faz com que quanto maior essa cadeia de carbono e hidrogênio da molécula, normalmente essa parte é o que a gente chama de parte apolar. Então, menos solúvel vai ser essa molécula em água quando essa cadeia é maior. Moral da história. Moléculas como metanol, etanol e propanol, que são moléculas que têm esse ol, ou seja, tem a parte polar da molécula por ser um álcool, ou seja, interage muito bem com a água, porém tem pouca quantidade de carbono nessas moléculas aqui, ó. O metanol só tem um carbono, o etanol tem dois carbonos e o propanol só tem três carbonos. Quando tem poucos carbonos na molécula, essa parte que tem carbono e hidrogênio, que é a parte mais apolar, em geral essa parte não vai ser tão significante para a molécula porque ela é pequena nesse caso, até o propanol. Aí, por causa disso, a solubilidade desses álcoois com cadeia de carbono pequena são infinitas. Então, normalmente você consegue dissolver o quanto de gramas você quiser desses álcoois em água, em 100 gramas de água, por exemplo. Por isso que eles chamam de solubilidade infinita. Você vai adicionando o álcool lá, qualquer um desses três, em água e ele vai se dissolvendo, formando uma fase só. Agora, conforme vai aumentando o tamanho dessa cadeia, ó, butanol, pentanol, hexanol, que no caso a gente já está colocando mais átomos de carbono nessa cadeia, a gente está aumentando o tamanho dessa parte apolar aqui. Lembrando que sempre que tiver essa cadeia orgânica de carbono e hidrogênio só grande, normalmente é uma parte que não tem muito essa formação de dipolo, ou seja, uma parte mais apolar, vamos dizer assim, da molécula. Isso faz com que diminua a solubilidade desse álcool na água. Por quê? Porque apesar de ter a parte do OH que é polar, que interage bem com a água, ele tem uma parte grande da molécula, que é a parte de carbono e hidrogênio, que não é polar, que é apolar, que não interage bem com a água, conforme está sendo mostrado aqui, ó. Se a gente fosse pegar só, por exemplo, um hexano da vida, que é uma molécula, um hidrocarboneto, que só tem carbono e hidrogênio, que é uma molécula apolar, ele não é solúvel em água, por exemplo, que é uma molécula totalmente polar. Então, quanto mais essa cadeia vai aumentando do álcool, mais ele vai interagindo bem com os compostos que são apolares e menos ele vai interagir com a água, porque essa cadeia é tão grande que a água não consegue estabilizar isso e não consegue dissolver muito mais aquele composto. Por isso que quando a gente vai aumentando o tamanho dessa cadeia aqui, ó, mesmo sendo um álcool, que torna essa molécula uma parte dela polar ali, a solubilidade vai diminuindo conforme vai aumentando o tamanho dessa cadeia. Então, por exemplo, se a gente for pegar álcoois de cadeia pequena, a diluição é infinita. A diluição não, desculpa, a solubilidade é infinita. Então você pode ir lá misturando que vai formar uma solução entre esse álcool e água. Conforme vai aumentando a cadeia, ó, pode ver, o butanol, em 100 gramas de água, você consegue dissolver só 7,9 gramas do butanol. Se você colocar 8 gramas, ou qualquer quantidade acima de 7,9 gramas em 100 gramas de água, ele não vai mais se dissolver. Então ele vai, por exemplo, ele vai de alguma forma formar outra fase, não vai mais se dissolver na água nesse caso. E conforme vai aumentando o tamanho dessa cadeia, mais difícil vai se tornar ele dissolver. Então, por exemplo, o hexanol, que já é um composto que tem 6 átomos de carbono na cadeia, só 0,6 grama dele que se dissolve em 100 gramas de água. Todo o resto que você colocar acima de 0,6 grama dele, se tiver só 100 gramas de água,
não vai se dissolver e vai formar duas fases. Ou seja, esses compostos, conforme a cadeia vai aumentando, essa parte apolar vai aumentando, ele vai se tornando mais insolúvel na água. Então, tenham em mente isso, que as duas partes são bastante relevantes nessa questão da solubilidade. A parte apolar, que é mais formada entre os carbono e hidrogênio, e a parte mais polar, que é onde está normalmente o átomo bastante eletronegativo, o oxigênio, o nitrogênio, o flúor. Nesse caso, como a gente só está pegando o álcool, a parte que tem o OH aqui, ó, que tem esse oxigênio aqui. Quanto mais parte dessas que tem o OH tem na molécula, normalmente ela vai ter mais essa formação dos dipolos e isso facilita a dissolução dela, por exemplo, em água ou qualquer outra molécula que seja polar. E quanto maior a parte apolar dessa molécula, em geral aí você está fazendo com que ela interaja melhor com moléculas que são mais apolares, tipo a molécula do hexano, que é um hidrocarboneto que é mais apolar, né? Justamente porque só tem carbono e hidrogênio na estrutura. Certo? Então, a ligação de hidrogênio entre álcool e água, ela se forma. Porém, o fato de ela ter essa cadeia apolar muito grande faz com que dificulte a dissolução por causa de todo o resto da molécula que é mais apolar. Então, isso faz com que em cadeias muito... álcoois de cadeia muito grande se dissolva melhor em moléculas apolares do que polar. Porque a parte apolar é bastante significativa nesse caso. Beleza? Então, basicamente, era isso que eu tinha para falar dessa parte de solubilidade de álcool, que também vale para a solubilidade de outros compostos que tenham, por exemplo, cadeia orgânica e tenha uma parte que seja polar. Então, normalmente a gente tem que ver qual que é o tamanho dessa cadeia orgânica para saber se ele vai se dissolver melhor em compostos apolares ou em compostos polares. É bastante legal também a gente comentar sobre a solubilidade também de vitaminas, por exemplo, que é algo bastante comum, né, do ponto de vista biológico, pela aplicação biológica que tem as vitaminas, né? Os diferentes tipos de vitamina, que é mais comum, inclusive, vocês aprenderem até na parte de biologia, né? Só que, do ponto de vista químico, tem vitaminas que são, por exemplo, hidrossolúveis, ou seja, que são bastante solúveis em água, e tem vitaminas que a gente chama de vitamina lipossolúvel, que são vitaminas que são bastante solúveis em... O lipo vem de lipídio, de gordura, que são bastante solúveis em compostos mais apolares, porque as gorduras normalmente são compostos mais apolares. Gorduras, em sua maior parte, são formadas por hidrocarbonetos, compostos só com carbono e hidrogênio. Né? Ou, pelo menos, com bastante carbono e hidrogênio. Então, qual que é a diferença, então, da gente falar de uma vitamina hidrossolúvel para uma lipossolúvel? De primeiro momento, a hidrossolúvel se dissolve melhor em água. E a lipossolúvel se dissolve melhor em gordura do que em água. Por que disso, se a gente for olhar para a estrutura química desses compostos? Eu coloquei um exemplo aqui da vitamina C. A vitamina C, de uma forma geral, ela tem vários grupos OH na vitamina C. Ó. Vocês percebem aqui, ó, vários grupos OH. Isso faz com que, como tem esses grupos OH e o O, lembra que eu falei para vocês, é bastante eletronegativo, faz com que forme dipolos nessa molécula. O O vai ter uma densidade de elétrons muito grande em cima dele e vai fazer com que os átomos próximos dele fiquem com uma densidade de elétrons pequena. Aí forma aqueles dipolo negativo e positivo. E isso faz com que, como tem esses dipolos, interaja bem com os dipolos que se formam na água também. Ou seja, ligação de hidrogênio entre água e esses compostos. Então a vitamina C, por que ela é hidrossolúvel? Porque ela tem bastante partes dela que tem esses OH que faz com que ela tenha esses dipolos e interaja bem com a água. Agora, se a gente compara com a vitamina A, apesar de ela ter o OH aqui, ó, que seria uma parte que interagiria bem com a água, ela tem uma cadeia só de carbono e hidrogênio, se a gente for ver aqui toda essa parte em rosa aqui, que é o resto da cadeia da vitamina A, por exemplo, que é muito grande, muito maior que, por exemplo, só essa parte dela aqui, que é o OH, que é uma parte mais apolar. Lembra que eu falei para vocês? A cadeia normalmente de carbono e hidrogênio é uma parte, uma polaridade bem menor, que a gente chama até da parte apolar da molécula. Então, faz com que, por causa dessa parte enorme que ela tem, a água não consiga dissolver bem esse tipo de vitamina. Por quê? Porque a parte polar dela é tão pequena comparada com a apolar,
que faz com que essa vitamina se dissolva melhor em gorduras do que em água. Então, é exatamente por esse motivo que a vitamina A é considerada lipossolúvel. Ela é mais solúvel em gordura, por ter essa parte apolar muito grande, do que em água, porque a vitamina A não tem a parte polar muito, vamos dizer assim, significativa quando comparada com a apolar dela. Então, moral da história, quando a gente vai observar a solubilidade de vitaminas, é bastante importante a gente olhar na estrutura da vitamina se tem bastante partes que são eletronegativas, que fazem que formem esses dipolos, ou se não tem, se tem uma parte orgânica, tipo de carbono e hidrogênio muito grande. Isso vai fazer com que ela seja mais lipossolúvel ou hidrossolúvel, se a gente for comparar a solubilidade dessas vitaminas. Beleza? Então, continuando, só para finalizar essa parte, vamos falar um pouco da densidade dos compostos orgânicos. Então, a gente comentou sobre a solubilidade, né? Que, que, que normalmente os compostos orgânicos que têm aquele átomo eletronegativo nele, quanto mais tem, né? Tipo, por exemplo, a gente deu o exemplo do oxigênio, né? Faz com que essa molécula se torne mais polar, interaja melhor com a água, por exemplo, que também é polar. E quanto maior a cadeia orgânica dessa molécula que tem carbono e hidrogênio, ela vai se tornando mais apolar. E faz com que ela interaja melhor com compostos apolares, tipo o hexano, que é apolar. Tá. Quando a gente fala de densidade, aí a gente já está falando de... Densidade nada mais é que uma relação, né? Entre massa e volume. Então, quanto maior a densidade de um composto, maior é essa relação entre massa e volume. Mais massa tem daquela substância dentro de um determinado volume. Menor a densidade, menos massa tem daquela substância dentro de um determinado volume. Normalmente, de uma forma geral, a densidade das substâncias orgânicas, aqui eu estou pegando principalmente da parte dos hidrocarbonetos, de uma forma geral, eles são menos densos do que a água, se a gente comparar. Por quê? Porque normalmente a densidade ela depende muito da questão da massa molecular relacionada com o tamanho, vamos dizer assim, da molécula. Como a água ela apresenta o oxigênio, que é um elemento que tem massa, vamos dizer, atômica, né, de 16, e a maior parte das moléculas orgânicas, principalmente os hidrocarbonetos, são formadas por carbono e hidrogênio, que são átomos menos pesados do que o oxigênio, vamos dizer assim, que tem massa atômica do carbono 12, do hidrogênio 1. Isso faz com que, se você pegar uma certa região, um volume específico para as duas, um certo volume dos dois tipos de moléculas, os hidrocarbonetos ele tenham uma massa menor para aquele volume do que a água. Isso faz com que a densidade dele normalmente seja menor que da água. Então a densidade na maior parte das moléculas orgânicas, claro que tem algumas exceções, principalmente as moléculas orgânicas que têm átomos pesados ligados nela, normalmente acaba tendo densidade maior que da água. Porém, a maior parte, como tem carbono e hidrogênio, que são menos pesados por volume do que a água que tem oxigênio, por exemplo, na estrutura, isso faz com que a densidade na maioria dos compostos orgânicos seja menor que a da água. E quando a gente fala em densidade maior e menor, se eles não são solúveis, normalmente os hidrocarbonetos não são solúveis em água, né? Por isso que os hidrocarbonetos, normalmente, um exemplo, aqueles derivados de petróleo que se extrai do petróleo, a maior parte é hidrocarboneto. Normalmente ficam em cima da água e a água vai ficar normalmente embaixo, formando duas fases. E por que que o hidrocarboneto, ou, por exemplo, os derivados de petróleo, sempre ficam em cima da água? Porque normalmente a densidade deles é menor, e como a água acaba sendo mais pesada por volume, ela vai para baixo, né? Vamos dizer assim, em acordo com a gravidade, vamos dizer assim, e o hidrocarboneto, que é menos denso, acaba ficando em cima. Então, normalmente, se você for misturar dois líquidos que sejam immiscíveis, que eles não se solubilizem um no outro, o menos denso vai ficar em cima e o mais denso, desculpa, vai ficar na fase de baixo. Então, inclusive quando a gente quer separar líquidos immiscíveis, a gente se utiliza normalmente desse funil de decantação justamente porque o mais denso fica embaixo, você consegue extrair ele primeiro, e o menos denso fica em cima.
E normalmente, por isso que quando tem, por exemplo, vazamento de petróleo no oceano, o que que acontece? Fica aquela mancha preta em cima do oceano. Por quê? Porque normalmente os compostos orgânicos que são menos densos que a água, que estão no petróleo, vão ficar em cima porque a água é mais densa, né? Ainda mais a água do mar, que é uma solução que também envolve sais, né? Então, uma solução bem mais densa do que os compostos do petróleo, que são, em sua maioria, hidrocarbonetos, né? Então, isso faz com que, normalmente, a densidade dos compostos orgânicos sejam menores que a da água. Só que, se a gente for aumentando o tamanho da cadeia orgânica dos compostos orgânicos, a densidade dele também vai aumentando consequentemente, justamente devido àquela interação que eu comentei com vocês, que elas começam a interagir mais fortemente, uma molécula com outra, isso faz com que num determinado volume tenha mais massa lá dentro pela interação ser mais próxima uma da outra. Fazendo com que normalmente cadeias orgânicas maiores, ou seja, se a gente for comparar a densidade por exemplo, do pentano com o hexano, normalmente a densidade de cadeias orgânicas maiores, como a do hexano, se eu comparar com a do pentano, seja maior justamente pelo fato de os átomos interagirem mais fortemente, por causa do tamanho da cadeia, e fazer com que caiba mais massa dentro de um determinado volume por causa dessas interações mais fortes. Então, moral da história, quando aumenta a massa molecular do composto orgânico, normalmente aumenta a densidade dele também. Só que vocês podem perceber que dos hidrocarbonetos, mesmo hidrocarbonetos com acima de 12 carbonos na estrutura, ainda assim, a densidade deles, 0,75, ainda assim é menor que a da água, que normalmente é 1 grama por ml em temperatura de 20 graus Celsius, né? Então, ainda assim, mesmo com hidrocarbonetos com cadeias bem grandes, ainda a densidade deles é menor que a da água. Beleza? Então, basicamente, gente, era isso que eu queria comentar com vocês sobre essa parte de propriedades gerais dos compostos orgânicos. Espero que vocês tenham entendido. Continuem nos estudos, continuem acompanhando o canal e vejo vocês então nas próximas aulas. Até mais então, pessoal. Tchau, tchau.